Esse projeto ele reflete, em certa forma, um ponto de vista nosso em relação ao projeto de arquitetura e a sua conexão com a cidade. Primeiramente, a ideia foi criar uma obra vertical, porém ocupando muito pouco o espaço do terreno. A questão do lote foi uma oportunidade e quando eu me deparei com ele, ele era bastante em declive, o que poderia ser um problema no primeiro momento, mas eu gostei da ideia de ser um problema mesmo, que teria que ser solucionado. Então, nós decidimos por colocar a maioria do programa, ele abaixo do nível da rua. Na primeira metade, você tem uma laje que ocupa metade do terreno, onde você abriga o estacionamento. E daí você tem um edifício sobre pilotis, que eleva o térreo a 1 metro do nível da rua. Tenho muito orgulho de trabalhar aqui, adoro. Eu saí do colegial, não sabia o que fazer e fui para o liceu fazer um curso técnico em edificações. E foi aí que começou, fiz o curso, saí de lá e aí encontrei o Marcos, nem me lembro como. E a gente começou junto, o escritório dele estava começando assim, físico, porque ele já trabalhava há um tempo, já fazia vários projetos. A gente foi crescendo, né? Teve um escritório que a gente tinha, que era uma mesa assim, lotada de desenhistas e assim, eu falei, Marcos, acho que a gente precisa, né, fazer alguma coisa. Nós criamos essa necessidade, né? Nós estávamos instalados em um edifício comercial, mas a gente queria alguma coisa que tivesse mais a nossa identidade. A ideia foi criar um ambiente tipo uma galeria, onde as pessoas pudessem apreciar as peças que nós temos, que são coisas que fomos adquirindo, garimpadas. Eu entrei no escritório em 2010. Eu acho que eu estava no meu quarto ano de faculdade, quarto para quinto ano. Quando eu entrei no escritório, a ideia, até a fachada, eu lembro, gravo bastante, porque eram uns paliteiros, não era essa fachada que era. Aí o Marco falava, eu preciso deixar um pouco mais clean, um pouco mais minimalista. E a gente ficou debatendo até chegar nessas placas de solar que a gente fez no prédio. A arquitetura causa sensação, sensibilidade, assim, sabe? Para todo mundo que entra aqui, ela tem alguma coisa que a pessoa fica perguntando o que é, procurando a beleza, onde está. E é os vários detalhes que tem, desde um pé direito alto, um pé direito mais baixo, um forro. A história do portão é uma solução, vamos pensar simples, é um portão de guilhotina. Eu acho que não faria sentido nenhum a gente ter portões para a garagem de baixo, para outra. Acho que não faria sentido. Pensamos no primeiro momento em fazer uma porta de enrolar ao contrário, de baixo para cima, mas depois acabamos fazendo esse portão guilhotina que desce, porque nós temos o espaço embaixo, que é o espaço do estacionamento, que acondiciona ele e resolve. É uma coisa interessante que acontece, às vezes as pessoas que caminham, até tem umas senhorinhas que caminham pela rua, elas sentam no banco, ficam conversando e eu fico contente, porque a ideia era o espaço perder esse limite entre o público e o privado, né? Sobre essa questão das pessoas se interessarem, eu acho que existe uma questão do mistério, né? Porque quando o portão está cerrado, as pessoas querem saber o que acontece. De repente a pessoa passa e está sem o portão, que ele desce. E daí as pessoas falam como isso aconteceu, né? E eu acho que o fato de ter essa praça na frente
eu acho que induz a pessoa a ver o que tem ali dentro, sabe? Porque não tem grade, não tem... Como que é isso? O que é esse lugar todo aberto, né? Bom, eu comecei em 2014, sempre acompanhei o trabalho dele e sempre tive uma vontade muito de parecer com, de ter uma identidade com aquilo, uma linguagem parecida com ele. Uma questão que eu considero interessante do prédio é a questão da iluminação zenital, que acontece desde lá do último pavimento em cima e através todos os pavimentos, através dos pisos de vidro. E também no fim do dia, quando as luzes acendem, ela tem um efeito muito legal lá de fora também. Eu acho que uma coisa marcante desse projeto é a questão da luz, porque ele é um edifício que ele tem uma pele de vidro e depois ele tem uma outra pele que é uma pele de tecido. E você também tem a questão da luz interna. Durante o dia todo, ela vai se alterando. Uma mudança de nuances, luz e sombra, que eu acho isso bem interessante e era uma coisa que eu desejava também. Além da iluminação artificial à noite, que também tem seu encanto.